Paz do Senhor, mulheres posicionadas. Vamos para mais um dia de devocional dos nossos 30 dias de oração pelos filhos, onde nós estamos aqui orando e intercedendo a cada dia por uma área, por um motivo específico. E hoje é o nosso 12º dia e nós vamos falar sobre a proteção física dos nossos filhos. E para esse dia de hoje, para o nosso devocional, nós vamos meditar em Salmos, Salmos número 91, nos versículos 11 e 12. Está escrito assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E eu quero compartilhar com você alguns significados desse versículo no hebraico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a tradução, da palavra do hebraico original para o português, mensageiros ou anjos, nos dá a ideia de que eles serão enviados com uma missão específica dada por Deus. E não simplesmente os anjos do Senhor estarão protegendo nossos filhos. Amém, nós cremos nisso. Mas não apenas isso, mas com uma missão específica, com uma ordem específica dada por Deus. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é essa ordem, ou comandar, não é apenas um pedido, é uma ordem divina direcionada pelo Senhor. Então, veja que é algo muito específico. E nós precisamos entender que esta proteção do Senhor, esta guarda do Senhor, esta ordem que o Senhor dá a nosso respeito, e aqui trazendo a respeito dos nossos filhos, é algo direcionado, é algo intencional, é algo assim especial. É isso que eu quero te fazer entender neste dia, tá? E por que nós precisamos ter esse entendimento? Porque mais pra frente, daqui a pouco, nós vamos falar sobre a questão do controle e da entrega. E se nós não tivermos esse entendimento de que esse está guardado, não é simplesmente estar guardado, não é assim, olha, tem alguém supervisionando. Sabe como que é? Eu não sei se você consegue entender assim, mas, por exemplo, sabe quando você vai em algum lugar onde ou é uma festa, ou é um restaurante, ou algum lugar que tem aqueles playgrounds para as crianças, às vezes, hoje em dia, você vai no shopping também e pode deixar as crianças um tempo ali num playground, num lugar brincando, e você sabe que ali tem uma supervisão. Então, tem alguém que está de olho, tem alguém ali supervisionando. Mas você sabe que o cuidado, o amparo, aquela missão de guardar, aquele cuidado especial e diferenciado é com a gente. Então, claro, a gente sabe que está supervisionado, que tem alguém olhando, mas a gente sabe que o cuidado real, o cuidado assim, é conosco, certo? Então, é mais ou menos, se eu pudesse te dar algum exemplo, essa ideia que eu estou querendo te passar, do cuidado real, específico e que o Senhor tem com os nossos filhos. Amém? E aí, aqui depois, continuando o versículo, ele fala assim, para que eles te protejam em todos os seus caminhos. E todos os caminhos não é simplesmente por onde ele passa, mas é durante toda a sua jornada de vida. Então, durante todo o tempo, durante todos os momentos. E isso daqui vai ficar mais claro ainda quando eu vir explicar para você mais pra frente aqui algo que o Senhor me trouxe hoje, que eu vou ser bem sincera com você. Hoje foi dolorido, tá? Foi dolorido porque pegou em algo que pra mim, às vezes, é muito difícil. Outra coisa, eles te carregarão, certo? Aqui nessa versão que eu li com vocês, ele fala assim, com as mãos eles o segurarão. E aqui, nessa outra versão, na tradução, vem, eles te carregarão ou te sustentarão. Ou seja, dá uma imagem de que eles estão segurando ali pela mão. Para quê? Para que nem os seus pés tropecem. Para que você não tropece em pedra alguma. Ou seja, para que você não fique desamparado. Então, você vai estar ali, sabe? Sendo carregado, sendo protegido, sendo sustentado. Amém? E isso também sobre a vida dos nossos filhos.
Quando nós lemos a palavra de Deus, é muito importante como mães, né? Nós lemos a palavra de Deus e entendermos que aquilo que está sobre a nossa vida também está sobre a vida dos nossos filhos e conseguir transmitir isso para eles. Porque isso vai fazendo eles aprenderem e vai passando para eles segurança também. Amém? E o que eu quero compartilhar com você? Eu escrevi uma reflexão aqui que vai estar lá no nosso PDF, tá muito bonita, mas eu quero de forma resumida compartilhar ela com você. Como mães, eu sei que existem caminhos que muitas vezes os nossos filhos vão trilhar que nós não vamos conseguir colocar as mãos, certo? Claro, alguns ainda são muito pequenininhos, a gente consegue proteger, né? A gente consegue estar perto o tempo todo, mas vai chegar um dado momento que a gente não vai conseguir mais. E, pasme você, nem vai precisar ser quando eles forem muito grandes, né? Tipo, quando saiu para trabalhar, quando foi para a faculdade, ou foi para o cursinho. Não. Quando pequenininhos, nós os enviamos para onde? Para a escola. E já na escola, nós não conseguimos proteger como a gente gostaria. Por quê? Porque apesar da gente ensinar, apesar da gente orientar, eles ainda são novos, são fracos em conhecimento e em experiência. Eles estão num ambiente onde a gente conhece as pessoas, às vezes não, às vezes com mais intimidade, às vezes com menos intimidade, mas onde a gente depende totalmente do cuidado do Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender que como mães, vai chegar momentos, ou já chegou para você no caso, né? Se você já tá nessa fase escolar, ou já tá mais avançado ainda, né? Já tá em outras fases, nós não vamos conseguir controlar. Amém? E há lugares aonde, infelizmente, os nossos olhos não vão alcançar, os nossos ouvidos não vão poder ouvir, as nossas mãos, os nossos braços não vão conseguir chegar. E nós precisaremos depender desse cuidado do Senhor, entender esse cuidado do Senhor. E é aqui que eu falo pra você, que é muito difícil, porque sim, gera medo, gera muita frustração na gente, gera dúvida, e isso mexe com a gente, porque nós temos automaticamente um controle. Queremos ter automaticamente um controle para quê? Para cuidar da vida dos nossos filhos, para proteger a vida dos nossos filhos, certo? Porque nós temos esse amor por eles, que sim, é um amor maior que tudo aqui neste mundo, certo? E às vezes gera uma sensação de ansiedade, uma sensação de, talvez até de como posso dizer, não de insuficiência, porque talvez você se ache que não é suficiente tudo que você faz para proteger, porque sim, tem determinadas situações que os nossos filhos passam, como por exemplo, se ele chega relatando que ele sofreu um bullying na escola, que ele foi zoado, ou que aconteceu alguma situação que o colocou em perigo e você não estava lá. Mas hoje a gente vai aprender a descansar, amém? A descansar em Deus. Então, esse Salmo de 91, 11, 12, ele vai nos lembrar justamente isso, que o Senhor nos protege, que o Senhor é poderoso, que Ele está sobre o controle de todas as coisas, amém? O Senhor é soberano. E aí aqui é o que eu falei para vocês, que realmente me confrontou. Por quê? Porque muitas vezes, aonde os nossos olhos não podem ir, aonde as conversas que a gente não pode ouvir, aonde os lugares que a gente não pode acessar, muitas vezes a gente nem fica sabendo, porque às vezes os nossos filhos têm dificuldade de comentar ou de explicar o que está acontecendo, e eles não conseguem às vezes externalizar aquilo que está passando. Talvez eles passem por batalhas espirituais que a gente não saiba, talvez eles passem por situações em ambientes que a gente não sabe, como eu citei aqui da escola. Nós precisamos entender que nós precisamos entregar o controle e confiar no Senhor, tá? Mesmo com medo, mesmo com ansiedade, mesmo com toda essa sensação que a gente tem. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque com essas preocupações que a gente tem, às vezes nós podemos estar tentando estar em todos os lugares, fazer todas as coisas, proteger os nossos filhos de todas as maneiras. E deixa eu falar uma coisa pra você, e foi aqui que eu fui confrontada por essa palavra. E se você também for confrontada por essa palavra, eu quero que você respire fundo, acalme seu coração, que vai dar tudo certo, amém? Olha só o que está aqui. O fato é que nós precisamos entregar o controle e lembrar que a supremacia da vida pertence a Ele, a Deus. Deus continua soberano e no controle absoluto de todas as coisas. Amém? Porque é bem assim, não é? À medida que os nossos filhos crescem, né?
a gente vai perdendo o controle. Então, é pequenininho, você sabe o que vai comer, a hora que vai comer, se vai comer ou como vai comer, e aí vai crescendo e eles vão criando autonomia para pedir, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Da mesma forma, eles vão crescendo e vai tendo autonomia para tomar outras decisões. E algumas vezes, essas decisões, algumas vezes não, né? Sempre uma decisão vai trazer uma consequência, seja boa ou seja ruim. E nós vamos estar ali do lado e às vezes a gente vai precisar permitir que eles passem por aquelas consequências, ainda que não boas, ainda que ruins. Para quê? Para que eles aprendam. Porque lembra que nós falamos nos outros devocionais, é errando que se aprende? E isso aqui é muito difícil para mães muitas vezes. Por quê? Eu tô falando, não sei para você, mas para mim, às vezes é difícil sim. Por quê? Porque a gente quer cuidar, certo? E um outro aspecto é esse. Quando a gente tenta resolver todas as coisas, quando a gente tenta estar em todos os lugares, ou controlar tudo, ou fazer tudo, eu preciso te lembrar com muito amor que o Espírito Santo me lembrou, me confrontou nesse dia. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos tentar ocupar o lugar de Deus. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. É só Ele. E nós não podemos tentar, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que pela ansiedade, mesmo que movidas pelo amor incondicional que nós temos pelos nossos filhos, nós não podemos tentar ocupar um lugar que tem que ser do Senhor, porque Ele é o único soberano. Então, muitas vezes, nós vamos precisar descansar. E descansar é confiar. Confiar que o Senhor está cuidando. Amém? Descansar é confiar. Deixa eu te falar outra coisa. Descansar não é negligenciar. Descansar não é você não ligar, não é você não se preocupar, não é você não colocar limite. Descansar não é você deixar o seu filho fazer todas as coisas e falar, não, mas o Senhor tá cuidando, Ele vai dar ordem para os anjos cuidar. Não, eu não estou falando desse tipo de descanso, porque existe uma diferença entre descansar e largar, né? Abandonar ou enfim. Mas não é esse tipo de descanso. Eu estou te falando do descanso de você acreditar que o Senhor é soberano para todas as coisas, que Ele está cuidando o tempo todo. Amém? Porque aonde os nossos olhos não chegam, os olhos deles vão chegar. Aonde os nossos ouvidos não chegam, o ouvido dele vai chegar. As conversas que a gente não ouve, ele vai ouvir. Amém? Aquilo que os nossos braços, as nossas mãos não podem fazer, ele é poderoso para fazer. E o Senhor cuida. E a ele, né, todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então, tudo que acontecer está sob o controle dele. Certo? E isso foi algo que me confrontou bastante, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, faço bastantes coisas, né? E eu tô fazendo o tempo todo alguma coisa. E também tenho essa questão do querer controlar, do querer ajudar o tempo todo, do querer saber o que tá acontecendo para tentar evitar que sim, que se machuque, né? Enfim, todas essas coisas, né? Mas nós precisamos nos acalmar. Amém? Nós precisamos, antes, lembra que nós falamos, eu acho que no de ontem e no de anteontem também, os devocionais, antes de ensinar algo para os nossos filhos, nós precisamos também viver, nós precisamos também entender isso. Por quê? Porque fica muito mais fácil para eles aprenderem pelo exemplo, vendo a gente fazendo ali na prática, né? Do que fazer. Então, o seu filho provavelmente vai passar ou já passou por alguma situação que você vai precisar ou precisou falar para ele, olha, confia em Deus, olha, tenha paciência, o Senhor tá cuidando de tudo, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas às vezes na prática a gente mesmo quer ter o controle de tudo, certo? Então, essa reflexão hoje sim tá muito forte, amém? Mas em todas essas coisas eu quero te dizer que o Senhor continua guardando a sua casa, a sua família, os seus filhos, certo? E em nome de Jesus, né, os nossos filhos estão no caminho do Senhor, guardados pelo Senhor, e nós cremos nisso. Então, assim, eu sei que a palavra de hoje foi uma palavra um pouco confrontadora. Se você, assim como eu, é alguém que gosta de ter ali o controle das coisas, de saber como é que tá, onde que tá, o que tá fazendo, mas eu quero reforçar isso com você. Confiar não é negligenciar, tá? Então não negligencie. Continue
no zelo, guardando. A gente precisa sim saber aonde está indo, com quem está conversando, o que está assistindo, o que está consumindo, né? Quem são as amizades. Mas faça tudo isso de uma forma sadia, de uma forma que você consiga ali participar da vida do seu filho. Amém? E é muito importante ter esse cuidado, né? Veja, você, hoje pela manhã, nós recebemos um áudio, ontem e hoje nós recebemos alguns áudios da escola do meu filho, que algumas pessoas estavam invadindo ali o grupo, não da escola, mas o grupo que os próprios alunos criaram um grupo, né? Alguns alunos que têm celular, criaram um grupo, dentre eles, apenas alunos, e outras pessoas estavam acessando esse grupo e encaminhando dentro desse grupo conteúdos a adultos, certo? De uma palavra que eu não posso falar aqui, mas você já deve saber. Então, conteúdos adultos que proibido, né, para criança, que não pode, enfim. E aí isso chegou até a direção da escola estava informando os outros pais e as mães que foram na delegacia para prestar um boletim de ocorrência, o delegado, claro, fez o boletim de ocorrência, mas orientou elas que essas crianças não deveriam ter celular, né? Que o celular não é para a idade deles ainda, porque eles são muito novos, estão no 6º ano, enfim. Mas a regra da minha casa ou da sua casa não é a regra de todas as casas. Então, nós precisamos orientar os nossos filhos, tendo Cristo como centro, a palavra de Deus como base, para o que eles vão fazer. Por isso é importante. Por isso, assim, é um exemplo, né, que cuidar é importante. A gente não deve negligenciar, mas ao mesmo tempo a gente precisa, sim, aprender a confiar. Então, aqui em casa, claro, né, eu conversei com o Matheus, ele não tem celular, né, a gente já entrou nesse acordo, não vai ter celular até que a gente veja a idade correta, a maturidade para que tenha um aparelho de celular. E o que ele precisa usar, ter acesso na escola é através do meu celular. Então a gente consegue monitorar, mas mesmo assim sentei com ele, orientei, falei que isso não é correto, que se acontecer, que se ele vê, né, em algum grupo ou em algum lugar, que ele tem que reportar pra gente, que a gente tem que tomar as devidas providências. Então tudo isso é na base da conversa, é na base do diálogo, sabe? E você estar ali presente e ensinando no dia a dia. Mas ainda assim, ainda com essa conversa, ainda com esse diálogo, ainda sabendo que ele não tem celular, eu preciso confiar que Deus está guardando, que Deus está protegendo. Porque se essas pessoas estão entrando no grupo de escola, mandando vídeo, aliciando crianças, provavelmente eles estão ali em volta, né, da escola ali para talvez se aproximar dessas crianças. Enfim, a gente não sabe, né, o que se passa na cabeça dessas pessoas. A gente sempre tenta guardar e proteger da melhor forma possível, mas dando esse exemplo aqui, contando isso pra você, o que eu quero dizer é que apesar disso, apesar da conversa, apesar do diálogo, a gente ainda precisa confiar que Deus vai guardar, confiar que o Senhor vai livrar de todo mal, confiar que o Senhor vai afastar toda maldade, todo homem perverso, toda mulher perversa, e apresentar isso em oração, certo? Então, creia no poder da oração, creia no poder da intercessão. Cubra os seus filhos de oração diariamente, certo? E sempre apresente a vida deles diante do Senhor. Eu creio que o Senhor cuida e cuidará. Amém? E eu quero pedir para você compartilhar esse devocional com outras mães, abençoar pelo menos mais 7 gerações, certo? E eu quero também te parabenizar por estar comigo aqui mais um dia. Esse é o dia de número 12. Em nome de Jesus, nós vamos finalizar os 30 dias e são a cada dia uma estratégia que o Senhor tem nos dado. Eu vejo assim. Se você vê assim também, compartilha com mais pessoas para abençoar mais vidas. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua descendência e até amanhã.